episódio aqui do canal. Hoje eu vou partilhar com vocês como a telemedicina foi fundamental durante o processo de reconhecimento da medicina aqui em Portugal para mim. Pode parecer curioso, mas existe sim uma correlação entre a telemedicina e o reconhecimento da medicina aqui em Portugal. Antes de iniciar, gostaria de fazer um panorama geral e rápido, eu prometo, sobre o que é a telemedicina, como ela surgiu e as leis que fundamentam ela no Brasil. Vocês sabiam, por exemplo, que a telemedicina ela surgiu na década de 60 pela NASA, quando eles decidiram monitorar os sinais vitais dos astronautas. Então surgiu pela primeira vez essa ideia de saúde à distância. Depois, na década de 80 e 90, com o advento da internet, as universidades e os grandes hospitais começaram a promover telediagnóstico e reuniões clínicas com discussões de caso, algo que nos soa muito natural hoje em dia, mas não tão natural naquela época. No Brasil, a telemedicina ela surgiu pela primeira vez em 2006 com o programa Telesaúde Brasil Redes. Esse programa apoiava médicos da família que estavam inseridos em zonas remotas do nosso país. Em 2011 foi criado o programa RUT, que era um programa que conectava grandes hospitais com centros universitários para discussão clínica e telediagnóstico. Em 2018, tentou-se regulamentar a telesaúde no Brasil com a resolução 2227/18, mas a proposta acabou gerando polêmica e foi revogada logo em 2019. Mas aí veio a pandemia. Em 2020, com a chegada do Covid-19, o Brasil autorizou em caráter de urgência o uso da telemedicina no país. Primeiro com a Portaria 467 e depois com a Lei 13.989. Essa lei permitia consultas médicas remotas enquanto durasse a crise sanitária. Foi em 2022, com a Lei 14.510, que se regulamentou de forma definitiva a telemedicina no Brasil. E foi justamente nesse período de Covid-19, que eu iniciei com a ideia de migrar e comecei as pesquisas sobre como eu faria isso. E como vocês já sabem pelos episódios anteriores, foi um período em que me gerou grandes dúvidas. Eu não sabia exatamente quanto tempo ia durar o processo de reconhecimento da medicina em Portugal e eu não sabia então quanto de investimento financeiro, de aporte financeiro eu iria fazer para isso. Temia, obviamente, deixar o meu emprego no Brasil, que era um emprego de certa forma estável, e me arriscar num período que era incerto. Foi aí que eu comecei a me interessar mais pela telemedicina, procurei fazer capacitações, procurei ler a legislação, os limites éticos da prática, tentei me informar sobre política de proteção de dados e dessa maneira eu comecei a me inserir no mercado da telemedicina, atuando tanto quanto o público quanto o privado. No privado, eu tinha alguns convênios de saúde em que eu prestava o serviço. Eram consultas mais direcionadas para a queixa do dia, em que eu avaliava aquelas queixas, avaliava se tinha sinais e sintomas de alarme, quando sim, encaminhava para o atendimento presencial e quando não, podia dar uma orientação inicial em saúde, às vezes, quando necessário, fazer um exame complementar com o retorno daquele paciente. No público, foi um trabalho incrível que eu realizei. Eu participei junto de um projeto que iniciou com a telemedicina dentro da atenção básica de saúde e então eu atuava como médica da família, fazendo promoção de saúde, falando sobre prevenção, sobre rastreio, sobre promoção de saúde. O que eu aprendi então com a telemedicina? Bom, no início, evidentemente que eu tive algum receio, porque sim, eu sou médica, eu sou formada, a gente sabe da importância do exame físico e para mim no início foi difícil entender como fazer uma boa medicina sem o exame físico. Mas a prática também me mostrou que tão importante quanto o exame físico é a boa coleta da anamnese,
da elaboração das hipóteses diagnósticas, e para isso a gente precisa de escuta ativa, a gente precisa de tempo, a gente precisa que o paciente se sinta à vontade para conseguir conversar conosco da melhor maneira possível. Então a telemedicina ela não vem para substituir, e isso jamais vai acontecer, porque o exame físico é fundamental, e eu acho que cada vez mais com uma inteligência artificial, a coisa mais preciosa que o médico vai poder ter é a relação médico-paciente, ao tocar no paciente. Então isso jamais será substituído. A telemedicina pode ser sim uma boa prática em saúde e pode sim levar saúde à população de uma maneira rápida e eficaz, se bem aplicada e quando bem executada. Hoje eu entendo que ser uma médica que trabalha com telemedicina não me faz uma médica inferior. Isso é um skill, é uma capacidade. Eu perdi o medo que as pessoas podem ter, uma má interpretação da telemedicina. Eu acho que ela é uma modalidade que vem para transformar e é uma resposta à nossa sociedade. E eu enxergo que eu não sou uma médica que faz telemedicina como isso sendo algo ruim, mas sim como uma competência a mais. Então, eu sou uma médica que, além de trabalhar presencialmente, eu também tenho a capacidade de elaborar boas hipóteses diagnósticas só com uma escuta, com um telediagnóstico. Isso é uma competência, é um skill. Então, eu vejo isso como uma vantagem. Não é todo profissional que se adapta a isso, então eu me adaptei, eu gostei e hoje eu amo fazer telemedicina. Hoje eu não tenho mais vínculos com o Brasil, eu acabei priorizando os vínculos aqui em Portugal, por já estar no país. Acho que eu tenho que compreender a dinâmica do país, a forma como a estrutura se dá aqui, então eu tenho priorizado os vínculos aqui em Portugal. Os meus vínculos com o Brasil acabam sendo pacientes privados que me procuram e que eu os acompanho, os atendo. Aqui em Portugal, hoje eu atuo para a maior empresa de telemedicina do país. Eu acho que poder trabalhar com telemedicina me dá uma liberdade muito grande, uma flexibilidade. Recentemente, no final do ano passado, eu fui para o Brasil. Durante esse período eu fiz toda a elaboração da minha agenda consoante a minha programação no Brasil, então eu consegui fazer as duas coisas e de forma tranquila e claro, essa possibilidade de estar trabalhando em qualquer país onde eu esteja é uma grande vantagem que eu acho que a telemedicina traz para nós médicos. Então eu chego ao final desse vídeo, acho que a ideia dele é mostrar que a telemedicina é sim uma possibilidade para aqueles médicos que também estão nessa fase de transição. Eu não me vejo mais não fazendo telemedicina, independente de qual área médica eu vá seguir. E também falar sobre o quanto ela pode ser uma aliada poderosa nesse período de transição que é a imigração, que é um período incerto. Foi através dela em que eu consegui me sentir médica, me sentir atuando durante esse período difícil, porque eu passei 2 anos no processo de reconhecimento médico, estando apenas em casa. Isso era difícil, então pelo menos eu estava também atuando, eu me sentia desafiada a estudar, desafiada com os casos, e também, claro, ter um retorno financeiro durante esse período. Se gostaste desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco sobre como é a inscrição no Internato de Formação Geral, como eu fiz para a minha primeira abertura de conta aqui em Portugal, como eu fiz para ter algum benefício mediante essa abertura de conta e também como eu fiz para me inscrever no macro. Até mais!